Vamos estar de pé, quem puder. Bruno, hoje quem vai pregar a palavra é o Bruno. Não sei se o microfone está muito alto para tu depois ver. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir pela vida do teu filho nessa noite, Pai. Deus, que tu venha agora sobre ele, trazendo, Senhor, porção dobrada do teu Santo Espírito. Senhor, que tu venha tomar desde o alto da cabeça até a planta dos pés, desde a pele até o interior dos ossos, que ele seja cheio da tua presença e que de agora em diante, Senhor, tudo aquilo que ele vier a falar, Senhor, cada palavra, venha direto do teu trono sobre a vida dele, Senhor. Abençoa o teu filho nessa noite, Pai, que ele traga o alimento genuíno que vem do teu trono para nós. Abençoa o teu filho, porque nós já o abençoamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Queria compartilhar com os irmãos nessa noite uma palavra que está em Êxodo 4. Quem puder abrir. Êxodo, capítulo 4. Pode sentar, irmão. Quem quiser sentar, pode sentar. Êxodo 4. Acho que a gente pode ler o versículo 1 primeiro. Amém? Bem, diz assim a palavra. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem escudirão, aqui está escudirão, mas pode ser ouvir, né? A minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens nas mãos? Respondeu-lhe, um bordão, né? Algumas versões pode ser cajado, né? Alguma madeira. 2. Enfim, vamos continuar aqui, irmão. Respondeu-lhe um bordão. Então ele disse, lança-o na terra, e ele lançou na terra. E o bordão ou o cajado, né, virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou um bordão, né, um cajado de novo. Para que creiam que te apareceu o Senhor Deus, de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Amém? Engraçado que quando o pastor me pediu para trazer uma palavra, eu estava lá em Anta. Ô lugar quente, irmão. Vocês acham que aqui está quente? Imagina lá. Minha rota deu uma mudada, né? E eu estava escutando esse louvor, né? Quando ele me perguntou se eu podia estar trazendo uma palavra para os irmãos aqui, né? E o título, né, vai ter a ser esse, não mais escravos do medo, né? E a gente, às vezes, olha para algumas situações, a gente se paralisa, né? A Rosângela falou uma coisa comigo aqui hoje que, né, abriu a minha mente, né? Às vezes a gente, eu acho que, às vezes não, sempre, né? Todas as vezes, Deus escolhe sempre os improváveis para fazer a obra dele, né? Uma coisa importante que a gente analisa nesse texto aqui, irmãos, é a intimidade e tamanho que Moisés tinha com Deus, né? Algumas pessoas, algumas versões dizem que Moisés ele conseguiu ver o Senhor de costas, né? Porque ele pediu para ver a Deus, né? Olha só o tamanho de grau de intimidade que Moisés estava com o Senhor. Ele pediu para ver o Senhor, né? Ele conversava ali face a face com o Senhor, né? E Deus falou com ele, não, você não pode ver minha glória, né? Então, mas Moisés viu ele ali de costas, né? E a gente vê umas coisas engraçadas que aqui Deus ele vai se mostrando para Moisés, né? Deus ele vai mostrando quem ele representava na vida de Moisés, né? E que Deus realmente era com Moisés, né? Às vezes a gente duvida se Deus é conosco ou não, né? Mas quando a gente tem intimidade, quando a gente vai buscando, né, a presença, o Senhor vai se mostrando para a gente, né? O Senhor vai dando ferramentas para a gente, né? Um outro ponto que eu analiso aqui na palavra, irmãos, que nós somos, infelizmente, criadores de problemas, né? Nós somos quem cria os problemas para não fazer a vontade do Senhor, né? A gente vê aqui que Moisés ele foi falando com o Senhor aqui, né? Eles não vão acreditar em mim. Eles não vão acreditar que o Senhor me apareceu, que o Senhor fala comigo, né? E Deus ele foi resolvendo todas as questões que Moisés foi levantando, né? Isso é na nossa vida, irmão, né? Moisés fala com o Senhor que ele não tinha condição nenhuma. Não, Senhor, eu não tenho condição de falar para o teu povo, né?
Depois, mais aqui, se a gente for ler tudo, Deus dá mais um sinal para ele, né, que é o negócio da mão dele, que ele encosta a mão no peito, a mão se torna leprosa, depois ele afasta, a mão fica sã, né? Questão da água, né, que a água viraria sangue. E a gente vai vendo que a gente cria problemas para Deus, sabe? Né? E mais à frente aqui, se a gente for ler, Deus fala para Moisés, né? Eu não sou o Deus que criou todas as coisas, né? Eu não sou o Deus que pode fazer todas as coisas. E assim é na nossa vida, irmão, sabe? A gente às vezes fica criando problemas e colocando barreiras para a gente não fazer a vontade do Senhor, né? Tudo a gente acha que a gente é impotente, a gente é incapaz. Mas quem dá essa possibilidade de a gente fazer ou não é o Senhor, né? A gente olha pela nossa própria vida, né? Vários testemunhos que teve aqui, né? Cada um aqui tem uma história, né? Ninguém aqui é igual a ninguém, né? Como eu sempre falo, eu sei onde eu cheguei, eu sei onde eu estava, né? Eu sei de como Deus vem me transformando. Tem muita coisa para mudar, irmão. Estou 1% só, quando a gente bota aquele coisa para carregar, né? Só estou 1% só caminhando na direção daquilo que o Senhor, né, tem para mim, né? A gente sabe que a gente tem que mudar muita coisa, irmão. A gente só vai ser perfeito quando o Senhor voltar e a gente estiver na glória com Ele, né? A gente vai errar. A gente é ser humano, a gente erra, né? E só que, né, a Rosângela falou um negócio comigo que agora ficou na minha mente, né? Todos nós aqui, irmão, somos improváveis, né? Se eu for olhar para minha vida há um tempo atrás, eu já falei isso aqui, né? Como a gente tem visitante. Antigamente, quando o pastor me convidava para vir pregar, irmão, era 2, 3 meses fora da igreja, sabe? Eu não queria, irmão, sabe? E muitas vezes é medo, irmão, sabe? A gente acha que a gente não pode, né? Tinha um irmão que era certo a gente saber quando o camarada estava em pecado, irmão, que na antiga igreja lá tinha uma alturinha assim no púlpito, né? Não pisava, irmão, ele não subia no púlpito. Então a gente já sabia que tinha uma coisa errada, irmão, né? Então a gente acha que a gente, né? Não, eu sou pecador, eu não posso me colocar na presença do Senhor, irmão, né? Quem de nós não é pecador, irmão, né? Lembra daquela mulher adúltera ali? O que Jesus falou? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, né? Uma coisa que a gente não pode ter é permanecer no pecado, né? E esse pecado virar uma rotina na nossa vida, né? Como se fosse uma coisa normal, né? A gente pode errar, né? Vai acontecer, infelizmente, mas o Senhor tem dado oportunidade para a gente todo dia, irmão, da gente se arrepender e da gente retornar, né? Conversão. A gente estava indo para o caminho da morte e a gente retorna para o caminho da vida, né? Então, isso que quer dizer conversão, né? A gente sai das garras do maligno e cai na mão do Senhor, irmão, né? Então, a gente tem que ter isso na nossa mente, irmão, sabe? E a escravidão maior, ela é dentro da nossa mente, irmão, né? A gente estava tendo um estudo aqui de manhã que falava exatamente sobre isso, irmão, sabe? As nossas guerras, as nossas limitações, está tudo aqui, irmão. Sabe, a gente é capaz de conseguir fazer a boa obra do Senhor, irmão. A gente pode, né? E a gente está vendo frutos disso aqui acontecer, irmão, sabe? O Senhor diz para a gente ir de pregar o evangelho a toda criatura, irmão, sabe? Como crerão se não há quem pregue, né? A gente está vendo aqui, Moisés foi e falou com Deus, pô, Senhor, mas eles não acreditarão em mim, sabe? E se Moisés não tivesse ido, irmão, e tivesse criado mais problemas, né? Moisés ele não sabia o plano que Deus tinha para ele, mas só que ele ia ser o libertador daquele povo, né? A gente entende que Moisés também era um cara falho, né? A gente pode até assimilar ele que era um cara bem perto daquilo que, né, poderia ser Jesus mais para frente, né? Mas também Moisés era um cara falho. A gente vê que Moisés também, por desobediência, ele não entrou na Terra Prometida, né? Ele era um cara que estava ali na conexão com o Pai, né? E acho que algumas pessoas já conhecem essa palavra, né? Quando eles estão lá pedindo água, né? E Moisés vai e Deus fala com ele, toca na rocha, né? Fala a rocha, né? Na última vez foi só falar a rocha. E Moisés vai e dá uma paulada lá na rocha. Desobediência, irmão. Pode parecer pouca coisa, mas o que o Senhor quer de nós é obediência, irmão, sabe? Já é falado há muito tempo aqui que 99,9% de obediência não é obediência. Então a gente tem que obedecer e que a palavra se cumpra 100% na nossa vida, irmão, sabe? A gente precisa de 100% do evangelho na nossa vida, 100% do Senhor Jesus na nossa vida, né? 99,9% de Jesus para nós é pouco. A gente precisa dele todo, completo, né? Então, né, às vezes a gente olha para a gente e coloca limitações. Só que Deus ele já conhece, irmão, sabe, o nosso passado, ele conhece o nosso presente e ele sabe quem nós vamos ser no nosso futuro, né? Mas pela nossa própria mão, irmão, sabe, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Por mais que pareça que a nossa vida está caminhando, né, está tudo indo bem, irmão. Mas talvez a nossa vida esteja caminhando para a perdição, né?
Mas quando a gente realmente está na presença do Senhor, irmão, as coisas são diferentes, né? Eu estava conversando com o pastor esses dias, parece engraçado, irmãos, quando a gente se coloca na brecha, a gente começa a orar, né? Quando a gente começa a jejuar por algum determinado motivo, né? Que não pessoal, mas em prol do reino, né? Parece que tudo desanda, irmão. Parece que tudo desanda. Mas isso são provas, irmão, que a gente infelizmente tem que passar, né? Felizmente não, felizmente a gente tem que passar, para a gente ver o quão fiel a gente é ao Senhor, o quão grato a gente é por tudo que Deus tem feito por nós, né? Então, né, a gente lembra da história de Jó, tudo que Jó passou, né? E a gente vê que depois Deus recompensa Jó tudo por isso, né? Mas a gente não pode estar buscando ao Senhor, fazer a vontade do Senhor, querendo uma recompensa. A gente tem que estar buscando por amor, irmão, sabe? Um dia, a gente acha assim, né? Poxa, por que eu vou orar por fulano? Fulano não merece. Eu é que mereço, eu que sou bom. Irmãos, o rei não é para todo mundo, irmão, sabe? O Senhor aqui na palavra dele, ele não faz distinção de ninguém. Ele coloca, se a gente pode dizer assim, as cartas na mesa, né? O Senhor é muito claro com relação ao reino dele. Sabe, é para todo mundo que quer, irmão. É para todo mundo que quer, né? A palavra vai falar que o Senhor veio para os seus, mas os seus não o receberam, né? Tinha um povo, era só para os judeus, né, se a gente fosse colocar assim. Mas, glória a Deus que os judeus não esperavam que Jesus viesse do jeito que ele foi, né? E aí abriu uma oportunidade para a gente. Sabe, o que a gente tem feito com essa oportunidade que a gente está tendo, né? Às vezes a gente acha, não, peraí, vou esperar mais um pouco, não é a hora, eu tenho que aproveitar muito minha vida ainda. A gente não sabe o dia de amanhã. Sabe, se Jesus voltasse agora, o que a gente ia apresentar para ele, né? Então a gente tem que ter essa mentalidade, né? A palavra fala que a gente tem que ser transformados pela renovação do nosso entendimento, sabe? A gente tem que ir crescendo, a gente ir amadurecendo na nossa fé, né? E o quanto a gente conhece de Jesus, sabe? É isso que vai nos mudar, irmão. A palavra fala que o Senhor, ele quer criar uma família com filhos, né? Que a gente seja irmãos de Jesus, iguais a Jesus, né? A gente tem que ter esse padrão, a gente tem que ter o padrão de Jesus, né? Às vezes a gente é confrontado muitas vezes com a própria palavra, né? Mas a gente nunca acha que o problema está em nós, né? Sempre tem alguma coisa errada, né? Mas infelizmente, irmão, se a gente está sendo confrontado, a gente está vendo que na nossa vida tem algo que está fora da palavra, quem está errado somos nós, né? A gente tem que se abrir mão, né, do nosso próprio eu, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e siga, né? A gente tem que seguir o mestre, né? Então a gente vê que o medo muitas vezes ele pode paralisar, né, o agir de Deus na nossa vida, né? E o que a gente tem que fazer, irmãos? A gente tem que romper, né? A gente tem que ser mais, me fugiu até a palavra, mais ousado, né? A gente tem que arriscar, irmão. A gente tem que tentar, irmão. Sabe por que é mais fácil a gente pecar, né, do que fazer a vontade do Senhor? Não vai ser fácil fazer a vontade do Senhor, irmão, sabe? Tudo vai conspirar para que a gente não venha fazer a vontade do Senhor, irmão. Sabe, o evangelho, o reino de Deus, ele é adquirido por esforço, sabe? A gente tem que se dedicar, a gente tem que se desgastar, irmão, né? A gente não pode pensar que a gente vai vir para o reino e vai ficar tranquilo, né, sentado aqui numa cadeira azul e nada vai acontecer, irmão. Sabe, a gente tem que se desgastar pelos outros, irmão, sabe? É assim que tem que ser, irmão, né? Uma coisa que a gente tem que entender, né, que eu tenho visto muito hoje, sabe? E eu trago isso para a minha vida. Por que a gente tem seguido a Jesus, né? Por que a gente tem vindo à igreja, né? O que nos motiva a fazer a vontade do Pai, irmão? Sabe? Será que a gente está buscando o Senhor só pelas recompensas, só pelos benefícios, só para aquilo que o Senhor pode nos dar? Sabe, irmão, se a gente está fazendo isso, esperando algo em troca, irmão, infelizmente a gente está buscando Deus errado, sabe? A gente, infelizmente, está com a motivação errada, né? A gente tem que buscar o Senhor, sabe, por gratidão, irmão. Às vezes, a gente vai orar, né, e dá até vergonha, irmão, de colocar nossas petições para o Senhor, né? A gente tem uma lista de coisas para pedir para o Senhor, né? E quantas coisas a gente tem para agradecer? Só o fato da gente estar vivo, irmão. Eu sempre repito isso, parece até, né, uma coisa clichê e chata, né? Toda vez falando a mesma coisa. Mas, irmão, quantas pessoas não tiveram a oportunidade de acordar hoje, né? Quantas pessoas não tiveram a oportunidade, irmão? Então, a gente tem que ser grato, irmão, sabe? A gente tem que viver uma vida de santidade por aquele que nos dá a oportunidade de acordar todos os dias, irmão. É só pelo Senhor, irmão, só pela misericórdia dele, irmão. Sabe, eu olho para mim mesmo, sabe, de tudo que eu já fiz, né?
Se eu for olhar, eu posso falar assim, poxa, eu não sou merecedor de estar aqui hoje. Sabe quem de nós é? Sabe? Mas foi pela misericórdia que o Senhor entregou o seu único filho por nós. Foi por amor. Um amor ágape, um amor sem condição. Não teve condição. Sabe? Existia uma dívida que a gente tinha que só o Senhor Jesus podia pagar, irmão. Só o Senhor podia pagar. E Ele pagou por nós, irmão. Sabe? Foi a preço de sangue, né? A gente pode usar essa frase, né? Que a graça ela não é de graça. Custou algo, né? E por que a gente acha que para nós não custaria nada? Sabe? A nossa vida, irmãos, ela tem que ser totalmente de retorno ao Senhor, irmão. Sabe? Como eu falei aqui da última vez, né? E eu acho que tem que ser assim, irmão. É uma vida por outra vida. O Senhor Jesus entregou a vida dele por mim. E eu tenho que entregar minha vida para Ele. É para Ele. Sabe, a gente já entendeu que o Evangelho não é sobre nós, irmão, sabe? Não é sobre o Bruno, né? Não, você pode colocar seu nome. Mas o Evangelho é sobre Jesus, irmão. Sabe? É sobre alguém que mostrou pra gente que é possível viver uma vida diferente, irmão. Sabe? Que mesmo perseguido, irmão, a gente pode encontrar alegria nele. Sabe? Ele é um Deus que pode todas as coisas, irmão, né? Então a gente tem que entender que a primeira batalha está na nossa mente, irmão. Se a gente conseguir romper, né, entender que tudo começa aqui, irmão, sabe, a gente pode chegar a lugares que a gente nunca imaginou, irmão. Sabe, se a gente se colocar debaixo da poderosa mão dele, né? Então a gente tem que trocar o medo pela coragem, sabe? A gente tem que ser encorajados por ele, pelo Senhor, né? Quando eu vejo aqui na palavra, o maior exemplo de todos foi Jesus, né? A gente às vezes quer olhar para Paulo, a gente quer olhar para outro, mas o maior exemplo de todos que a gente teve aqui de vitória, irmão, foi Jesus, irmão. Jesus em momento algum foi omisso a nada, né? Ele sempre se posicionou, né? Jesus, ele, né, esse dia eu estava conversando com um amigo, e a gente tem muitos casos aí de pessoas que não acreditam realmente em Jesus, irmão, sabe? Mas você pode até não acreditar que Jesus é Deus, mas o que ele fez ali foi tão grande naquela época, irmão, que marcou a história, irmão. Sabe? Isso está chegando para nós até hoje, irmão. Sabe? Não tinha internet, né? A gente vê que as informações ali tinham que ser de boca. E chegou até nós, irmão. Olha quanto que o Evangelho percorreu, irmão. Olha quanto que Jesus fez ali. A gente tem dados aí que o ministério dele durou 3 anos. Em 3 anos, olha só o que Jesus fez, irmão. 3 anos, irmão. Né? Eu já estou chegando aí perto da idade dele já estou com 30. Né? Então, sabe, e o que a gente tem feito, né? O que a gente tem modificado, irmão? E às vezes a gente olha, né? A gente quer olhar para a cidade, a gente quer olhar para o estado, a gente quer olhar para o Brasil, irmão. Mas dentro da nossa casa, irmão, sabe? Aí é onde começa toda a guerra, todo o problema. É dentro da nossa casa, irmão. Jesus, ele tem que ser implantado dentro da nossa casa, né? Para que a gente possa falar, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, irmão. Sabe? Tudo começa dentro da nossa casa, irmão. É o nosso vizinho, é o nosso irmão, né? Mas às vezes a gente, né, tem pregado um evangelho totalmente distorcido, irmão, né? Por o que eu falei aqui, né? O medo às vezes nos escraviza, irmão. E até dentro da própria igreja, irmão. Talvez a gente esteja pregando um evangelho totalmente errado, sabe? E a gente chega para as pessoas e só quer pregar, falar, não, se você não se converter você vai para o inferno, é isso, é aquilo, né? Mas, irmãos, a gente tem que falar do amor do Senhor. A gente tem que pregar um evangelho de amor, irmão. Mesmo sabendo que isso é uma verdade. Sabe? A gente tem que ter o nosso coração trabalhado com essa visão, irmão. Sabe? Que é por amor, irmão. Sabe? É por amor que o Senhor me alcançou, irmão. Por isso que eu falo, às vezes a gente está numa visão errada, irmão, né? E não é por medo que a gente vai movimentar as coisas, irmão, sabe? É o que eu falei, é por amor, né? A gente vê que a gente tem que trocar o nosso medo por coragem, né? Quando a gente olha para Davi, irmão, né? Quando o gigante se levantou, irmãos, ele nem pensou 2 vezes, né? A gente vê que Davi era um garoto, né? Tem estudos aí que vão mostrar para a gente que dos irmãos ali ele era o mais novo, ele era o menor, né? Ele era o único que não era guerreiro, irmão. Mas quando se levantaram pessoas que eram contra ao Deus dele, irmão, ele se revoltou, irmão. E é isso que a gente tem que fazer, irmão. A gente tem que se levantar contra tudo que vem oposto ao reino, irmão. E quem é que vai oposto ao reino? É o inimigo das nossas almas, irmão, né? Então a gente está achando que não, irmão, mas a gente está numa guerra todos os dias, irmão. Todos os dias a gente está numa guerra. E a gente tem que estar preparado, né? A gente olha para a palavra, irmão. Eu sei que Deus ele tem um propósito para todas as coisas. Mas se os heróis da fé aqui
tivessem desistido quando fossem confrontados pelo medo. Todos ali foram perseguidos, irmão, né? A gente vê os discípulos ali, todos tiveram, menos João, né? Mas todos tiveram ali uma morte horrível. E depois o Senhor vem falar para nós aqui que a gente seria perseguido por amor ao Senhor, a gente seria humilhado, né? A gente seria torturado, né? Por amor a mim, vocês são entregues à morte todos os dias. Então a gente vai ser perseguido, não adianta, né? Mas, e se essas pessoas tivessem se acovardado? Não tivessem se posicionado com relação ao reino, né? Será que o evangelho não teria chegado até nós? Isso é uma outra visão que a gente tem que ver, irmão, né? Será que não? Mas uma coisa eu tenho certeza, irmão, quando a gente não se posiciona, Deus escolhe outra pessoa. Deus vai escolher outra pessoa, irmão, sabe? O reino do Senhor, ele vai ser feito, a vontade do Senhor vai se cumprir de qualquer forma, irmão. Você querendo ou não, irmão. Sabe? É melhor a gente estar participando disso, irmão. É muito melhor a gente estar participando disso, né? Lembra de Noé lá, quando ele estava construindo a arca? Ele pregou durante aquele tempo todo, ninguém acreditou. E aí quando chegou no dia final ali, que a porta se fechou, né? Os anjos fecharam a porta, não tinha como entrar. E agora é verdade. Já era. Então, irmão, sabe? Existe uma grande comissão sendo preparada. Sabe? Existe um exército sendo recrutado para a gente batalhar pelo Senhor, irmão. Sabe? A gente está indo pelo Senhor. E às vezes a gente olha para... Não, quero pregar o Deus da igreja Rocha Hakodés, irmão. Só existe um Deus. A gente não está aqui para levantar a bandeira de igreja nenhuma. A gente está aqui para levantar a bandeira do Senhor, irmão. A gente só serve a um Senhor. É um Deus, um único Deus, irmão. Sabe, que a gente não está para exaltar homem nenhum, mas é o nome do Senhor que tem que ser glorificado, irmão. Sabe? Então, a gente olha para a nossa vida e acha que a gente não é capaz, irmão. Mas as limitações estão em nós que colocamos essas limitações, sabe? Se Deus nos escolheu, irmão, se Deus nos colocou aqui, irmão, é porque Ele vê algo bom em nós, irmão. Sabe, como eu sempre falo, cada um aqui tem uma história de vida diferente, irmão, sabe? Cada um já viveu alguma coisa, né? Mas isso é para que a gente tenha essa reunião, para que a gente possa se ajudar, irmão. Sabe, são processos, irmão, né? O pastor já superou algumas coisas na vida dele. Talvez eu não tenha vivido tanta coisa assim, mas a experiência que ele tem, ele pode me ajudar, irmão. Sabe, a experiência que a Alina tem, de repente, pode ajudar o pastor. A gente tem que estar se ajudando, irmão. A gente, né, entendeu que nós fazemos parte de uma família, irmão. Isso aqui não é uma seita, isso aqui não é um clube, irmão. Isso aqui é uma família, onde nós temos um pai e nós somos todos irmãos. Sabe, nossa mente tem que abrir com relação a isso, irmão. Às vezes a gente vem pra cá e quer ser melhor do que o outro, irmão. Não faz sentido, irmão. Não faz sentido, irmão. Sabe? Quando a gente olha para nós mesmos e vemos que nós somos um corpo, e Jesus, ele é o cabeça, irmão, toda parte do corpo tem a sua função e é importante, irmão. É importante. Ah, por mais que pareça pequeno, irmão, não, é importante, irmão. Tudo no corpo é importante, senão não teria feito, irmão. Tudo é importante. Uma célulazinha, né? Mas as coisas só funcionam, a gente só consegue funcionar quando a gente está ligado no corpo, né? Fora do corpo a gente morre, né? Um dedo numa mão aqui faz toda a diferença. Mas quando esse dedo sai fora do corpo, ele sozinho, ele morre, não serve de nada. Mas no corpo ele faz a diferença, sabe? Então a gente tem que se colocar num lugar onde a gente foi criado para estar, fazendo a função que a gente deveria fazer, né? E sendo guiado por aquele que nos colocou ali, que é o Senhor. Então a gente tem que estar nessa visão, irmão. Sabe? Sozinho a gente não vai conseguir. A gente tem que estar conectado no corpo, né? A palavra fala que, muitas vezes, irmão, aqui na palavra a gente vai ter o Senhor tratando os seus filhos como árvores, né? O Senhor fala que Ele é a videira verdadeira. E a gente só vai ter essa conexão com o Pai quando a gente está enxertado na videira verdadeira, né? Então a gente tem que estar conectado no corpo, irmão. A gente tem que ter sido guiado pela cabeça que é Jesus, irmão, sabe? A gente tem que ser modificado por Ele, sabe? Pela nossa própria vida, pela nossa própria mão, a gente não pode fazer nada. Mas quando o Senhor está em nós, irmãos, a gente pode muitas coisas. Sabe, a gente tem que olhar para a nossa vida e nos examinar todos os dias, irmão. Sabe, a gente espera às vezes a ceia, né? Examine-se, pois o homem a si mesmo. Não, irmão, esse autoexame tem que ser feito todo dia, irmão. Todo dia. Todo dia a gente está aí na luta, irmão. Todo dia a gente é atacado por uma seta diferente do inimigo. Ou você acha que o inimigo vai sempre usar a mesma arma? Sabe, quando a gente
começa a realmente se conectar com o Pai, irmão, a gente vai se blindando de todas as formas. Sabe, é isso que a gente tem que ter, sabe, irmão? Se vestir por completo a armadura do Senhor, né? Então a gente só começa a caminhar de verdade, irmão, quando a gente está conectado com o Pai, quando a gente recebe algo que vem direto do Pai, né? Quando a gente fala de corpo, irmão, sabe? Esse dedo aqui, ele só pode receber o mesmo sangue que todos os outros membros do corpo recebem. Então a gente tem que estar recebendo a mesma coisa, irmão, para a gente estar caminhando em saúde, né? Será que Deus ele não quer uma igreja saudável? A gente vê, infelizmente, igreja lotada, mas que talvez não esteja tão saudável assim, irmão, né? O Senhor não quer a igreja inchada, irmãos. O Senhor quer pessoas saudáveis, irmão, sabe? É uma coisa que a gente sempre fala, irmão. Pessoas doentes, elas não cuidam de pessoas doentes. Mas pessoas saudáveis têm condição de cuidar de pessoas doentes. A gente está aí para isso, irmão, para serviço. A gente tem que cuidar um dos outros, né? Então, a nossa mente ela tem que ser transformada, irmãos. E muitas vezes a gente é paralisado pelo medo, sabe? O que eu vou fazer, irmão? Sabe? O que eu vou falar? Será que quando eu for pregar, né, eles vão acreditar em mim? Cara, o Senhor tem dado para nós, assim como deu para Moisés, irmão, sabe? Todas as armas e todas as possibilidades possíveis para a gente pregar o Evangelho, irmão, sabe? A gente só não faz se a gente não quiser, né? A gente tem que se colocar, sabe, numa posição de sinceridade, irmão, sabe? A gente enxerga que, sabe, chega de colocar desculpas e empecilhos, irmão. Sabe, se tem algo em mim que não está me favorecendo, irmão, sabe? Peça para que o Senhor tire, irmão. Peça para que o Senhor tire, irmão, sabe? A gente tem capacidade suficiente, irmão, para fazer como Jesus fez, irmão. Sabe, se a gente estiver andando, né, com o mesmo pensamento e olhar dele, irmão, né? Eu já li um livro que dizia que a gente tem que andar nas mesmas pegadas que Jesus, sabe? Quando a pessoa anda na praia e marca ali, a gente tem que pisar o nosso pé ali dentro. Sabe, é isso, irmão. Sabe, a nossa proximidade com o Pai tem que ser tamanha onde as pessoas olhem para nós e não vejam diferença entre nós e Jesus, irmão. Então a gente tem que ser assim, irmão, sabe? Como eu sempre falo, infelizmente, a gente ainda peca, né? E a gente tem ainda um Senhor que a gente pode recorrer, irmão, sabe? Que ainda é nosso advogado, que ainda vai nos defender. Mas só que vai chegar um momento onde a gente não vai ter como fazer mais nada. Onde Jesus tem que ser justo, né? A gente vai olhar para o Senhor e falar, não, Deus é amor. Realmente Deus ele é amor. Mas a base do seu trono é justiça e juízo. Sabe, todas as vezes que a gente chega no Pai, que a gente se coloca na presença do Pai, a gente dá de cara com um grande trono, vai ser exercido na nossa vida justiça e juízo. Então a gente tem que ter esse discernimento do que aquilo que a gente está fazendo é certo ou errado, né? Se a nossa vida está de acordo com a palavra ou não, né? E muitas vezes a gente é movido por exemplo, né? Não, se fulano consegue, eu também consigo, né? E isso tem que nos motivar, irmão. E qual é o nosso maior exemplo? Jesus. Esse é o nosso maior motivo, irmão, para estar aqui, sabe? Jesus, ele não tinha pecado nenhum, ele foi e se fez pecado por nós, irmão. Sabe? Ele sofreu tudo que sofreu, irmão, sabe? Passou tudo que passou para nos dar a chance de estar conectado com o Pai de novo, sabe? Um dia a gente se colocar face a face com o Senhor, sabe? Entrar na glória dele e poder desfrutar de uma eternidade, né? A gente sempre fala, irmão, sabe? A eternidade, ela vai vir para todo mundo, a gente queira ou não. Mas aonde a gente vai passar essa eternidade é algo que depende de nós, né? Tem dois lugares, ou a gente vai para o céu ou a gente vai para o inferno, né? Então aquilo que a gente faz aqui vai dizer para onde a gente vai ou não. Então a gente tem que, né, sabe, se colocar, irmão, sabe, em posição de guerra, né? E se colocar realmente, irmãos, sabendo para onde a gente quer ir, né? Então a gente coloca muito empecilho na nossa vida, né? O Senhor vai dando provas de que Ele é conosco, né? A gente sabe que a gente só tem que lançar a semente, irmão, sabe? Quem vai regar e vai dar crescimento é o Senhor, é o Espírito Santo, né? A gente vê que muitas vezes... Obrigado, Fernando. A gente vê que muitas vezes, irmão, as coisas não vão sair da maneira como a gente espera, irmão, sabe? O Senhor vem, fala conosco, a gente se rende, né? A gente não aguenta, a gente se rende, irmão, porque Deus ele é maravilhoso, irmão, sabe? Não tem como a gente não ouvir a palavra dele, irmãos, e não querer fazer parte de algo com ele, né? Às vezes a gente olha e vê testemunho de vários irmãos, né? Não, mas consegui ouvir a voz do Senhor claramente, irmão. E ele é real, irmão, sabe? Se a gente hoje não consegue ouvir a voz do Espírito Santo
claramente, irmão, peça a Ele. Sabe, ninguém aqui é melhor do que ninguém, irmão. Somos todos iguais, irmão. Sabe, o que muda algumas vezes, sabe, é o quanto a gente está disposto a se desgastar para conhecer Jesus, irmão. O quanto a gente está disposto a como o Senhor foi moído, né? Como a gente está disposto a ser moído pelo próprio Senhor, sabe? A gente tem que deixar muita coisa de lado, principalmente o nosso orgulho, né? Sabe, o nosso orgulho muitas vezes nos tira do grande plano que o Senhor tem para nós, sabe? Então a gente tem que olhar muito para isso, irmão, sabe? Como Salomão disse, vaidade, tudo é vaidade, sabe? Não estou vivendo uma fase da minha vida que o que meus amigos vão achar se eu, né, for lá para a igreja? O que o pessoal vai achar se eu começar a falar de Jesus, né? Quando eu me converti, irmãos, eu tinha esse pensamento, né? Mas, sabe, irmãos, o que me fez realmente mudar e querer o Senhor, sabe, é ver que faltava alguma coisa em mim que eu não conseguia achar em lugar nenhum, sabe? A gente vê que nele a gente encontra a paz que excede todo entendimento, sabe? É o maior amor do mundo, irmão. Sabe, a gente às vezes olha para nossa mãe, para o nosso pai, para o nosso filho e acha que, né, meu pai me ama de tal forma, minha mãe, mas o nosso Pai dos céus é que nos ama, irmão, sabe? Um amor que a gente não consegue encontrar em lugar nenhum, né? Então é ali que a gente consegue encontrar, irmão, sabe? É descanso no Senhor, irmão. É só em Deus que a gente consegue ser totalmente completo, sabe? Como eu sempre falo, existe dentro do homem um vazio, irmão, que só pode ser completado pela presença do Senhor, irmão. Sabe, a gente um dia estava, né, conectado com o Pai. A gente corta essa conexão, irmão, a gente só vai enfraquecer, irmão. Enfraquecer. Sabe, a gente só conecta. É igual um telefone celular, né? Quanto que está a nossa bateria hoje, né, espiritual? E já entrei numa economia de bateria, irmão. Então, sabe, a gente tem que ir pro joelho e buscar ser totalmente completo, né? Totalmente cheio pelo Espírito Santo, irmão, né? É uma coisa que a gente às vezes não acha, irmão, sabe? A gente não pode andar sozinho. Esse é um outro ponto que a gente tem que ver aqui na palavra, né? Inclusive nesse texto aqui mesmo, se a gente for ler mais abaixo, né, Moisés vai dar outra desculpa para Deus. Não, Senhor, eu não consigo porque eu sou pesado de língua, né? Algumas traduções falam que eu sou gago. Aí o Senhor fala, não, mas espera aí, se essa é a desculpa, vamos levantar Arão aí para te ajudar, né? Então a gente sempre precisa de um ajudador, irmão. A gente tem que sempre ter alguém para nos auxiliar, irmão. A gente não consegue caminhar sozinho, né? Então, muitas vezes o Arão pode ser o nosso pastor, pode ser o nosso irmão, né? Uma coisa é certa, irmãos, sabe, a gente, tanto com relação ao nosso Pai, ao nosso Deus, a gente não está sozinho, e com relação a acompanhamento aqui na terra mesmo, humano, sabe, a gente tem o nosso pastor, a gente tem o nosso irmão, sabe, a gente não pode se isolar, irmão, a gente tem que buscar ajuda, né? Então, a gente não vai conseguir vencer, sabe, e romper aqui na terra sozinho, irmão, a gente precisa de ajuda, né? Isso é uma outra coisa que a gente tem que reconhecer. A gente precisa de ajuda, né? Então a gente não pode ficar sozinho, né? E a gente tem uma grande comissão, irmão, sabe? O Senhor tem dito pra gente todos os dias, sabe? Ide e pregai o evangelho a toda criatura, sabe? A gente não pode vir aqui para a igreja, receber uma palavra, né? Ser abençoado, sentir que a gente está grandão, fortão e não fazer nada com isso, irmão. Guardar isso só pra gente, irmão. Sabe? A gente tem que compartilhar isso com outras pessoas, irmão, sabe? Tem muita gente morrendo aí fora, irmão, sabe? Tem muita gente que, como eu sempre falo, né? Um bom dia, né? Uma palavra normal, irmão, no dia a dia de uma pessoa pode mudar o dia dela. Sabe, a gente já sai de casa todo atribulado, não acordei atrasado, não sei o quê, passa, não dá bom dia. Irmão, que tipo de crente que a gente tem sido? Né? A gente está no trânsito algumas vezes, né? Aí o cara dá uma fechada, meu irmão, vai. Né? Então a gente tem que ter esse discernimento, irmão. Esse discernimento, irmão. Sabe, a gente está andando, né? Vai acabar entrando em colapso uma hora de tanto estresse que a gente está, irmão. Tanto estresse que a gente está. Mas tem hora que a gente tem que dar uma parada. Tem hora que a gente tem que dar uma parada, sabe? Entender que, sabe, a gente tem que ter a paz que excede todo entendimento com a gente, irmão. A gente tem que ter todos os gomos do fruto do Espírito, né? Se a gente quiser ser realmente transformado, sabe, irmão? A gente tem que ser o espelho do Senhor aqui na terra, né? Então a gente tem que olhar para a nossa vida, analisar se a gente está de acordo com os padrões do reino, né?
e realmente fazer a vontade do Pai, irmão, sabe? Se a gente realmente está disposto a fazer a vontade do Pai ou não, né? A gente tem que, todos os dias a gente tem que fazer essa pergunta, né? Se a gente for olhar para as dificuldades sempre, irmão, sabe? Quando que a gente vai conseguir caminhar? Nunca. Sempre vai ter um empecilho, sabe? Sempre vai ter uma coisinha ou outra. A gente vai sempre olhar para nós e, né, ver nossas limitações, né? Como sempre falo, irmãos, se a gente for analisar todo mundo que vem aqui e traz uma palavra, e eu espero que a igreja toda um dia tenha essa coragem e consiga romper, de vir aqui e trazer uma palavra, não só aqui, irmãos, e principalmente lá fora, né? A gente vê que cada um tem um jeito. Cada um tem um jeito de falar, cada um tem um jeito de se expressar. E a gente entende também que, né, cada um tem um jeito de entender, irmão, né? Cada um tem um jeito de absorver. É por isso que ninguém é igual a ninguém, irmão, né? Mas a gente tem que estar... O nosso jeito pode ser diferente, mas a nossa essência tem que ser a mesma, que é Jesus, né? A gente tem que estar falando a mesma língua. A gente pode estar falando de jeito diferente, mas a palavra tem que ser uma só, irmão. A palavra tem que ser uma só, irmão. Sabe, o nosso foco tem que ser um só, tem que ser Jesus. A gente tem que pregar do amor dele, a gente tem que pregar da salvação que ele tem para todos nós, né? E a gente vai ver os milagres e as maravilhas acontecendo. Sabe, a gente vai ver no nosso meio as curas acontecendo. Sabe, as maldições sendo quebradas. Sabe, quando a gente realmente se coloca na brecha, irmão, sabe, a gente começa a ver o mover do Espírito Santo, né? Então a gente tem que olhar para nós, irmãos, e fazer essa pergunta todo dia. Será que eu realmente estou fazendo a vontade do Pai? Né? Será que, né, tem uma palavra que fala isso, né, que é a diferença do filho para o empregado. Sabe? O empregado ele vai, trabalha o dia inteiro, bate cartão 7 horas, 4 horas da tarde bate o ponto e vai embora para casa. Não está nem aí, né? Mas o filho não, irmão. O filho que trabalha com o pai, ele vai, chega no horário, e no horário de ir embora ele vai perguntar: Senhor, pai, está satisfeito com o meu trabalho? Não estou não. Então ele vai lá e faz tudo de novo, né? Então a gente tem que ver essa diferença, irmão. Se a gente é só um serviçal fazendo o nosso trabalho, ou a gente está sendo filhos, sabe? Realmente se importando se aquilo ali está sendo feito de maneira correta ou não, né? Fernando já administrou empresa, Fernando tem a sua própria empresa, a gente vê aí, né? A diferença do dono para o empregado, mano. Será que o empregado ele está, né? E aí, se não der tempo? Não der tempo, amanhã faz, né? Mas quem é o dono tem interesse de entregar logo, de fazer o seu melhor, né? Então a gente vê essa diferença. Será que a gente tem entregue o nosso melhor para Deus, né? O Senhor não está interessado, irmão, sabe? Muitas vezes a gente olha, não, mas a minha voz é desafinada, e a minha voz está desafinada. Mas, sabe, se a gente tem a oportunidade de fazer o louvor, por que não, irmão? Será que Deus está olhando para a minha voz desafinada, ou ele está olhando para a intenção do meu coração, que é agradar a ele, né? Então é isso que a gente tem que ver, irmão. Ah, não, mas eu falo errado, né? Eu falo problema. Não tem problema, irmão, sabe? O problema é que você não está fazendo a vontade do Senhor, irmão, né? Então, às vezes a gente olha e coloca essas limitações, né, irmão? Sabe, a gente tem que interromper isso, irmão. Sabe? Chegou uma hora e isso tem sido bem claro para nós, irmão, sabe? Que a gente tem que começar a dar fruto. A gente vê as estações das árvores aí, irmão, né? Tem um momento que fica seco, né? Mas tem um momento que floresce e um momento que dá fruto, né? E a gente vê que as árvores elas não produzem os frutos para si mesmas, né? Elas não geram sombra para si mesmas. Mas se a gente for analisar, as árvores são quem abençoa, irmão. E nós temos que ser assim, irmão. Sabe, tudo aquilo que a gente produz não é para nós mesmos. Sabe, eu olho para mim, sabe, e vejo o quanto alguém um dia se desgastou e orou para que o Senhor chegasse até mim. E isso aconteceu, né? Tenho certeza, irmão, que alguém um dia orou e se desgastou por você. Sabe, e o quanto a gente tem orado e se desgastado por outras almas, irmão. Então, irmãos, a gente tem que analisar isso na nossa vida, irmão. A nossa vida ela tem que ser uma reflexão todo dia, irmão. Sabe, muitas vezes a gente está sentado aqui e não está, né? Vou dar ideia para aquele doido lá, né? Pensando em outra coisa, irmão. Estou pensando na conta que eu tenho que pagar amanhã. Estou pensando, né, em chegar em casa e ver lá como é que foi o jogo do Vasco. Mas, irmãos, quando a gente se coloca na presença, irmão, quando a gente... Só alegria. Quando a gente se coloca na presença, irmão, sabe? Quando a gente busca o Senhor, a gente está aqui, a gente tem que estar
não só fisicamente, mas a gente tem que estar de coração, sabe? O nosso corpo, a nossa alma tem que estar tudo aqui, sabe? E eu não falo isso para, não, está falando que só aqui na igreja que a gente consegue se colocar na presença. Não, irmão. A gente pode estar com conexão com o Pai todo dia, mas esse é o momento que a gente se alegra, mas a gente se junta para glorificar o nome dele, né? A palavra, eu vejo assim na palavra, o lugar onde a gente pode ter mais conexão com o Pai, irmão, sem ser interrompido, é no nosso quarto, é no nosso secreto. Quando a gente está sozinho, irmão, a gente tranca a porta, ninguém vai perturbar, né? E a gente se ajoelha e a gente realmente quer ouvir a palavra do Senhor, irmão. Sabe, é aí que a gente tem mais intimidade, mas a gente chega aqui para glorificar o Senhor, irmão. Sabe, muitas vezes a gente não consegue levantar a mão, a gente não consegue abrir nossa boca e glorificar o nome dele, sabe? O que né, a Martinha vai pensar de mim se eu do nada soltar um glória a Deus ali? Irmãos, o que eu tenho que parar para pensar, irmãos, é o que Deus pensa de mim quando eu não falo nada para ele, sabe? Omissão, se a gente for analisar bem, também é pecado. Quando a gente tem a oportunidade de fazer o bem, a gente não faz, a gente peca. Olha só que loucura, né? Então a gente pode fazer o pecado com a intenção de pecar, e a gente pode pecar por não fazer o bem, irmão. Sabe, a gente tem que analisar a nossa vida todos os momentos, irmão, sabe? Olhar para dentro de nós e ver se a gente realmente tem sido trabalhado e modificado com o Senhor, sabe? Se eu olhar para amanhã, para ontem, né, e ver que eu não fui modificado em nada, irmão, sabe? Tem alguma coisa errada. Sabe, a gente tem que ser transformado, sabe? A palavra vai falar que a luz da aurora ela vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito, sabe? Nada no reino é um passe de mágica. Nada é rápido, sabe? A gente é transformado, né, conforme a gente se deixa transformar, irmão. Então a gente tem que entender isso, irmão, né? Então, para a gente estar finalizando aqui, irmão, sabe, não crie problemas para a conclusão do teu chamado com Deus, irmão. Sabe? A gente sabe que Deus é um Deus de solução. Deus, ele não é um Deus de confusão, né? Ele é um Deus que trabalha com a gente às claras, irmão. Como eu falei, ele é um Deus que coloca as cartas na manga, sabe? Tudo que o Senhor tem para oferecer para nós está aqui, ó. Tudo que ele tem para nós está aqui, irmão, sabe? A gente tem que entender, irmão, sabe, que... E essa é a palavra que eu coloquei para a minha vida, irmão, sabe? É gratidão, irmão. Sabe o quanto grato a gente tem, né, tem sido pelas misericórdias que o Senhor tem tido por nós, irmão, sabe? O quanto grato a gente tem sido, irmão, sabe? A gente só tem reclamado, irmão, né? E olha o calorão que está fazendo. Eu sou um cara que reclama muitas vezes, irmão. Olha o calorão que está fazendo, irmão. E aí eu vou lá para a igreja, né? Queria um louvorzinho calmo, no ar-condicionado. E aí, né? O Espírito Santo move todas as coisas e faz né? A gente se movimentar bastante, agitar tudo, irmão, sabe? Ih, tô todo suado. E aí, irmão? Né? A gente está preocupado com isso, né? Em vez da gente estar preocupado, né, com as pessoas que têm, né, infelizmente, perdido a sua vida todo dia por falta de amor, irmão. Falta de amor, irmão. Olha só como é que o negócio está. Esse dia eu vi, esse dia não, foi hoje. E eu fiquei preso naquilo ali um tempão, irmão. De um vídeo de um caminhão tava vindo assim, não sei se era caminhão de gás, sei lá. E aí a mulher tava gritando com o rapaz, alguma coisa aconteceu, né? E aí do nada o cara tá parado assim, ele se joga embaixo do caminhão e o caminhão passa acima dele e acabou, irmão. Sabe, o que foi feito ali, irmão? Sabe, a gente às vezes quer ser julgador dos outros, irmão. Não, mas fulano tá desse jeito porque tá endemoniado, tá em pecado, tá isso, tá aquilo, irmão. A gente quer sempre apontar, irmão. Mas a gente não sabe o quanto aquela pessoa sofreu para chegar naquele, né, momento que está ali. Sabe, muitas vezes, irmão, sabe, o que falta para nós, irmão, sabe, é entender e se colocar no lugar do outro. Né? Tem gente chegando ao nível de, como eu falei, de estresse, né, mas a gente pode colocar espiritual praticamente zero, irmão, zero. Esses dias eu fui parar com meu tio na UPA e estava com um sintoma brabo aí, negócio de dengue aí. Que é outra coisa que a gente tem que começar a orar e sair repreendendo isso aí de qualquer hora, de qualquer forma. Isso tem que parar, sabe? Isso não vai alcançar a nossa vida. Assim como a gente não foi abatido pela Covid, a gente também não vai ser abatido por isso em nome de Jesus. Sabe, ali na UPA ali eu cheguei lá, era umas 6 e pouca, né? Fui sair de lá, era 1h da manhã. Isso na quinta-feira. Na sexta-feira eu tinha que trabalhar, acordar às 5 e pouca da manhã. Mas fiquei ali, irmão, sabe, refletindo. E reclamando, irmão, sabe? Eu estava reclamando. Por isso que eu falei com vocês que a gente reclama sem ter motivo para reclamar. E quando eu cheguei ali, já tinha uma mulher, uma menina, deveria ter uns 20 e poucos anos, um garotinho.
ela estava com um uniforme de trabalho, né? Imagina o quanto aquela pessoa não estava cansada, sabe? Trabalhou o dia inteiro, aí estava com o filho na UPA. Irmãos, eu cheguei lá, era 7 horas, essa menina já estava lá. Eu fui embora, ela continuou lá. Olha só, irmão, que coisa terrível. Né? E eu achando que, né? Ô, Senhor, essas coisas só acontecem comigo, né? Sabe, irmão, a gente tem deixado de olhar pelo outro. A gente tem deixado de olhar por quem realmente está precisando, né? Só acontece comigo, sabe? A gente tem que sair da nossa bolinha. Já viu aquele hamster que corre dentro da bolinha ali, né? Tá todo protegido ali. A gente está achando que é assim, irmão. Não, eu sirvo o Senhor, nada pode me acontecer, irmão. E a gente crê que nada vai acontecer, irmão, sabe? Mas quando acontece, irmão, a gente não pode se abater achando que é só conosco, né? Só acontece comigo. Não, irmão, acontece com todo mundo. Sabe, é aí que a gente tem que estar posicionado. Quando a gente encontra uma pessoa numa situação que está, né, pior do que a nossa, será que a gente vai conseguir ajudar? Ou a gente vai deixar para lá e olhar só para nós, sabe? Então é isso que a gente tem que analisar, irmão. Sabe, a gente tem que andar em pé, irmão, sabe? A gente não pode ficar abatido, irmão. A gente não pode parar na caminhada. Sabe, o dia mal, né, a gente sempre fala isso, vai chegar para todo mundo, irmão. Vai chegar para todo mundo. Sabe como a gente vai encarar isso é que é o grande X da questão, irmão. Será que a gente vai se deixar abater e vai desistir de tudo, vai jogar pro alto e vai sair fora? Sabe, mano? A gente não pode abrir mão daquilo que é uma coisa especial que o Senhor fez por nós, irmão. Sabe? Como eu falei, eu olho para mim e vejo que eu não merecia, sabe? Não merecia todo o amor, todo o carinho, todo o cuidado que Deus tem comigo. Mas por algum motivo, irmão, Ele tem me chamado todos os dias. Sabe, todos nós, irmão. Todos nós, irmão. Né? A gente tem que romper, sabe, irmãos, as barreiras que tem que ser levantadas todos os dias na nossa vida, irmão. Todo dia, irmão, sabe? Quando a gente levantar da nossa cama, quando a gente acordar, a gente já tem que sair agradecendo, irmão. Sabe, a gente só pensa no lado ruim da coisa, né? Mas, irmão, se a gente teve uma oportunidade, se a gente está aqui hoje, irmão, é porque o Senhor tem algo conosco. Sabe, a gente não vai parar enquanto não se cumprir a promessa dele, irmão. Enquanto a gente não descobrir, né, o que realmente Ele quer conosco, irmão. Talvez a gente, como eu falei, a gente quer, né, pregar para o mundo, irmão. Pode acontecer, irmão, e glória a Deus se a gente conseguir alcançar esse patamar. Mas talvez uma pessoa. A gente precisa pregar para uma pessoa. Sabe, eu sei que muita gente orou por mim na época, irmão, mas eu já contei essa história aqui, mas foi através de uma pessoa que o Senhor me alcançou, irmão. Né? O Lucas, na época, quando ele estava no hospital, ele estava com leucemia, né? E era engraçado, porque eu não tinha nada, irmão. Eu estava, né, saudável, saía pra caramba, quando chegava lá num dia do, né, final de semana para visitar ele, né? Eu estava mais para lá do que para cá. Mas eu queria reclamar com o cara. E aí, Brunão, como é que tu tá? Pô, tá ruim, irmão. Tá tudo ruim, irmão. E o cara lá, irmão, com câncer, todo debilitado. Ele era gordinho, irmão, sabe? Pro final ele tava... O câncer vai destruindo a pessoa, irmão. E sabe qual foi o dia que eu ouvi esse cara reclamar? Nenhum dia, irmão. Ao contrário, irmão, sabe? O cara queria orar por mim, irmão. Queria me mostrar que tinha um outro lado disso aí, irmão. Né? O pastor também teve essa experiência, irmão, sabe? Eu e o Cacá, um dia, quando a gente foi visitar ele, a gente apertou o botão lá, as salinhas eram todas iguais, né? E a gente passou direto do quarto, a gente foi parar numa ala que é só de criancinha, irmão. Sabe? Vocês não sabem como isso acabou comigo. Sabe? Toda vez que eu peço que um dia a gente passe, todo mundo passe por um momento desse, irmão, pra gente poder refletir na nossa vida. Enquanto realmente a gente tem que ser grato ou não, irmão. Por isso que eu falo, a palavra para a nossa vida tem que ser gratidão, irmão. Sabe? Nesse dia que a gente passou direto, a gente se deu conta que, sabe, como a gente era ingrato. Né? E às vezes a gente passa por esses momentos, o Senhor, né, mostra pra gente que a gente tem mais a agradecer do que a reclamar, né? A gente fica impactado ali, mas ao mesmo tempo a gente vai deixando isso pra lá, vai perdendo, sabe? Mas isso é uma coisa que toda vez o Senhor vem trazendo na minha mente, sabe? A gente tem que parar de ter a nossa visão, né, focada só em nós, irmãos, e começar a olhar ao nosso redor, sabe? O nosso foco tem que ser Jesus, a gente tem que se olhar realmente só para Ele. Mas a gente tem que entender que
quando a gente recebe algo dele, irmãos, a gente tem que dividir. A gente tem que compartilhar, irmão, sabe? Então que a nossa vida, ela seja modificada nesse sentido, irmão, sabe? De olhar para nós, sabe? Entender o que está errado em nós, sabe? Entender que a gente só pode ser totalmente completo e transformado, né? Curado pelo Senhor. E quando a misericórdia dele nos alcançar, a gente conseguir realmente ouvir a voz dele, a gente se entregar de verdade, sabe? Não é só vir aqui, né? Tem gente que fala isso, né? A gente sentiu um arrepio, estou sentindo a presença do Senhor. Arrepio não tem nada a ver com isso, sabe? A presença do Senhor é realmente ouvir a voz dele, irmão, sabe? É realmente a gente olhar e falar, cara, estou totalmente fora da vontade do Pai. Eu tenho que abrir mão disso. Eu tenho que viver uma vida diferente, né? A gente sempre fala, né? Quem vem aqui pregar, às vezes, é santo, tem a vida perfeita. Irmão. Ninguém é santo. Todos nós erramos. Irmão. Só tem um que é perfeito, que é o Senhor, sabe? Mas a gente tem que continuar fazendo a vontade dele, independente de qualquer coisa, irmão, sabe? Independente de qualquer coisa, sabe? O Senhor nos ama, irmão, sabe? O Senhor tem dado uma oportunidade para nós todos os dias, irmão. Todos os dias, da gente ser transformado por Ele, sabe? A gente tem que colocar o nosso coração aberto para o Senhor, irmão. E deixar o Senhor trabalhar, irmão. Sem resistência, irmão. Sem resistência, né? Que a gente possa realmente viver um novo tempo, sabe? Um tempo não que a gente fique olhando só para as coisas, só para as bênçãos, mas que a gente olhe para o abençoador. Que a gente possa olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, irmão. Sabe, para aquele que nos tem, né, nos colocado de pé todos os dias. Irmão. Sabe, se infelizmente a gente acha que, não, Deus me esqueceu, irmão. Não, irmão, Deus não esqueceu, irmão. Nada foge do controle dele, irmão. A não ser que a gente saia, né, do centro da vontade dele, irmão. Mas se a gente, né, ainda permanece de pé, irmão, sabe, buscando a face do Senhor todo dia, irmão, sabe, por mais que a gente esteja num momento ruim, aos nossos olhos, irmão, não fugiu da vontade do controle do Senhor, irmão, sabe? E a gente tem que crer, irmão, sabe? A gente tem que pedir discernimento ao Pai. A gente tem que fazer igual a Moisés, irmão, sabe? Ouvir o Senhor face a face, irmão, né? Quanto de nós aqui tem pedido para que o Senhor volte logo? Né? Quanto de nós aqui tem entendido que está preparado se o Senhor voltar? E aí? Se Ele voltasse hoje? Né? Quantos de nós entrariam no reino? Né? A gente tem que olhar para a nossa vida, irmãos, e se examinar todos os dias, irmão, né? Para a gente só fechar aqui e concluir, irmão. Eu queria só deixar essa mensagem, irmão, a gente não se deixar escravizar pelo medo, irmão. Sabe, que a gente consiga realmente deixar o Senhor implantar aquilo que Ele tem preparado para nós, irmão. Sabe, a gente cantou isso aqui, foi falado, sabe? Antes da gente nascer, irmão, antes da gente ser gerado, Deus já nos conhecia pelo nome. Sabe, Deus já tem um plano para nós, irmão. Sabe, a gente tem que só assinar ali, irmão, sabe? E falar, Senhor, realmente eu quero que se cumpra a Tua vontade. Eu estou disposto a fazer a Tua vontade, Senhor. Independente de qualquer coisa. Né? Como eu falei, a gente tem buscado exemplo de tudo, irmão. Não, eu quero um exemplo de um cara para mexer na minha área financeira. Aí vai buscar coach na internet, não sei o quê. Irmãos, o maior coach que tem de todos é Jesus. Para tudo, irmão, para tudo. Será que não tem nada aqui na Bíblia que fala conosco sobre nossa área financeira? Dízimo, oferta, está tudo aqui. De ser proteção, de provisão, está tudo aqui. Na nossa área sentimental, infelizmente, qualquer área, irmão, qualquer coisa que a gente esteja enfrentando, tem uma saída e uma explicação para nós aqui na palavra. O que a gente tem que pedir é orientação para o Senhor para a gente conseguir entender, irmão. Sabe? Eu garanto a vocês, irmão, se a gente lê a palavra a primeira vez, a gente pode ser que a primeiro momento a gente não entenda nada. Ih, li isso aqui, não consegui entender nada. Mas se a gente for para o joelho e pedir orientação ao Senhor, Senhor, me explica. O que tu queres falar comigo nessa palavra? É a gente conseguir acalmar o nosso coração, irmão, sabe? E sentir a presença dele, talvez na segunda a gente já consiga ouvir melhor, entender melhor. Mas se eu ainda não consegui, persevera, insiste mais uma vez. Mas não estou conseguindo. Vamos procurar nossa liderança. Sabe, como eu falei assim como para Moisés foi dado alguém que podia ajudar ele ali, que era Arão, para nós também foi.
Como eu falei, a gente não pode andar sozinho, irmão. Sozinho realmente a gente não vai conseguir, irmão. Sabe? A palavra fala que o Senhor ele nos deixou um consolador, que é o Espírito Santo. Sabe? Quando o Senhor foi embora, ele nos deixou um consolador. A palavra fala que ele foi preparar para nós um lugar. Esse lugar está preparado, só esperando a gente se preparar para entrar lá. Né? Então que a gente hoje possa entender isso, irmão, sabe? Sair dessa escravidão mental nossa, de medo, irmão, sabe? E ser movido, sabe? Espiritualmente, irmão, pelo nosso Senhor. Amém? Irmãos, para a gente encerrar, que eu sei que os meus amigos estão preocupados, né? Mas eu preciso falar um negócio com vocês. Sabe o que eu acho mais lindo nessa história toda? É que o Senhor escolhe os improváveis. Aqueles que ninguém quer, aqueles que não têm nenhuma chance segundo a sociedade, são esses que o Senhor procura. Então assim, eu estou muito feliz de ver esse povo aqui hoje, muito feliz de ter os irmãos aqui, porque eu sei que Deus vai preparar grandes coisas para cada um de nós. Eu não sei o que você veio buscar, eu não sei o que você veio procurar, mas eu sei que se você permanecer em Deus, Deus pode fazer milagres ainda maiores na sua vida. Moisés, no primeiro momento, ele disse não, né? Senhor, eu sou gago, sou pesado de língua. Senhor, eu não sei nem falar. Mas Deus insistiu com ele e ele cedeu à vontade de Deus e ele terminou, sabe como? Pegando e abrindo o mar. Ele subiu ao monte e Deus deu as tábuas da lei para ele. Ele estava tão cheio da presença de Deus que quando ele desceu do monte, a palavra de Deus diz que o rosto dele brilhava. E as pessoas não conseguiam olhar para o rosto dele de tanto brilho que havia. Esse é o mesmo Moisés que um dia disse assim, Senhor, não posso. Senhor, não tem como fazer. Não dá. Mas Deus não olha para a nossa limitação, Ele olha para aquilo que você um dia vai ser. Porque aquilo que um dia você vai ser, já é para Deus. Sabe, irmão? Então, você hoje pode olhar até para as dificuldades. Pode olhar até para os problemas. Mas Deus já está vendo quem você é lá na frente. Quem você vai ser usado, como que você vai ser usado para alcançar outras pessoas. Mas você está pensando assim, mas nem eu fui alcançado ainda. Como é que eu vou alcançar alguém? Deus, Ele olha para o teu futuro como se já existisse. Porque para Ele é um tempo só, é uma coisa só. Você é precioso e preciosa aos olhos de Deus. Nenhuma alma foge da vontade de Deus salvar. Deus quer salvar todas elas. E Deus está falando isso conosco hoje. Você é uma alma preciosa para Ele. Que Ele tem o desejo de estar com você todos os dias. Mas isso vai depender mais de você do que de Deus. Porque Deus já estabeleceu o que Ele quer. Mas Ele te dá uma coisa chamada livre-arbítrio. Você escolhe estar perto de Deus ou não. Isso é tremendo, porque se fosse um Deus autoritário, Ele dizia assim, você é meu, ponto, acabou, e você não vai fugir da minha presença. Mas Ele não quer ninguém do lado dele que não queira. E Ele está dizendo para você hoje que Ele quer que você esteja do lado dele. Mas você é que vai escolher isso em nome de Jesus. Sabe Davi? Foi o chamado melhor rei de Israel, o maior rei de Israel. Chegou um dia que ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. E ele fugido, entrou numa caverna e ali só tinha gente boa. Para não dizer o contrário, né? O texto que começa dizendo assim, ali estavam os endividados. Eu não vou nem perguntar quem é que está endividado. Ali estavam os deprimidos.
Ali estavam os angustiados, os cheios de ansiedade. E Davi foi encontrar com esse povo ali dentro. E eram mais ou menos 400 pessoas. Sabe o que aconteceu com essas pessoas, comandados por Davi? Se tornaram o maior exército de Israel já feito até hoje. Sabe o que Deus está falando com você hoje? Você não pode olhar para o teu estado hoje. Pense que Deus pode transformar o teu estado em algo muito melhor, porque Deus pode fazer muito mais além daquilo que você está pedindo ou pensando. Creia nisso. Creia nisso. Só continue, entendeu? Chegou um tempo que Deus falou assim: diga ao povo que marche. Continua marchando. Continua andando na presença de Deus. E você vai ver o milagre que Deus vai fazer na sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos estar de pé? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer nessa noite, Senhor, por tudo aquilo que tem feito nas nossas vidas. Te louvamos, Senhor, por todas essas pessoas que têm trazido aqui nessa noite, pelos nossos irmãos, nossas irmãs. Sabemos, Senhor, que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que te amam, Senhor. E para o segundo o seu propósito, Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque nós sabemos que tu tem um propósito nas nossas vidas e nessa igreja. Nós nos colocamos na tua presença como dependentes teus, Senhor. Nós precisamos de ti. Nós precisamos do teu agir na nossa vida, Senhor. E nós já temos visto o teu agir nas nossas vidas. Isso é resposta de oração, isso é resposta de busca. Te louvamos por isso, porque tu és um Deus que ouve as nossas orações. E eu sei que tu está aqui hoje, Senhor, Espírito Santo, Jesus, Papai. E aonde tu estás, Senhor, naquele lugar, existe grandes possibilidades, Senhor, de haverem milagres, Senhor, curas, libertações, salvações. E o que nós te pedimos nessa noite é que o teu agir venha sobre nós, realizando os milagres com os quais nós precisamos, Senhor. Eu não sei qual é o milagre que os meus irmãos precisam, mas tu sabes, Senhor, porque tu conheces o pensamento, tu sabes, Senhor, o que se passa na sua mente. Então, nessa hora onde eles estão conversando contigo, Senhor, que tu vá até eles, Espírito Santo, tocando aonde nenhum homem consegue tocar, curando aquilo que nenhum homem consegue curar, e salvando, Senhor, aquilo que nenhum homem consegue salvar, Pai. Derrama da tua graça sobre a tua igreja nessa noite, Pai. Continua, Senhor, operando grandes milagres na nossa vida, Senhor. Continua sendo o nosso companheiro fiel, o nosso amigo fiel. Senhor, nos ajuda na nossa fraqueza e nos coloca de pé na tua presença, Pai. Que nós sejamos tocados pelo teu Santo Espírito agora, Pai. E que em nome de Jesus, a tua mão de poder, que existe milagre, aonde sai, Senhor Deus amado, a cura, a salvação e a libertação, toque em cada pessoa aqui nessa noite, Espírito Santo. Que tu venha trazer, Senhor Deus amado, a cura que nós precisamos, como tu trouxe para aquela mulher do fluxo de sangue, Senhor. Aonde ela tocou simplesmente na orla do teu vestido, Senhor, e ela foi curada daquele sangue, Senhor, que estava jorrando da sua vida, Pai. Nós te pedimos nessa noite, Pai, que tu venha da mesma forma curar aqueles que têm tocado em ti nessa noite, Senhor. Que tu venha trazer, Senhor, libertação, cura e salvação. Que tu venha se revelar a cada um de nós, Senhor, porque nós sabemos que na tua presença, Senhor, nós temos a graça, a misericórdia, a cura, a salvação e a libertação. Que nessa noite o teu Santo Espírito venha nos abençoar mais uma vez. Que tu fique conosco durante toda essa semana, Senhor, colocando os teus anjos ao nosso redor. Anjos de grandeza maior para nos proteger e nos livrar de todas as investidas do mal. Que sejamos cobertos com o sangue de Jesus e que tu venha, Senhor Deus amado, estar com a tua mão estendida sobre a nossa vida, Pai. É o que nós te pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Aleluia! Aleluia! Amém? Que Deus te abençoe, que você seja uma bênção, que vocês sejam uma bênção em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, tem acho que um lanchinho preparado para eles aí, tá bom? Depois você leva eles lá. Amém. Vamos abraçá-los também. Amém? Amém. E tem cantina também para quem quiser participar da cantina, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tem.